Nós, para nós, é singular. E quando ele fala nós, ele não está dizendo o grupo, ele está dizendo eu atravesso qualquer rio. E o povo, quando ouviu aquilo pela primeira vez, quando ele ia recitar, a turma chegava aqui e todo mundo começava a gritar: nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Se eu for lá no ponto do ônibus agora e perguntar para a Dona Maria para onde que ela vai me dizer que eu vou para a cidade. Então a Dona Maria está dizendo que a cidade não está aqui, a cidade está em outro lugar. Mas em Boi-mirim, Jardinândia, também é a cidade de São Paulo. Comunidade, vamos chegando que a casa é nossa. Panelapo toda última sexta-feira do mês, a partir das 20 horas até as 2 da manhã, até o galo cantar. Agora estou estranhando, tem muita cidade aqui. Passamos já, né? Então temos que dar uma parada lá no Sonho Azul, né? Tentar em Sonho Azul. Na década de 70, eu tinha 7 anos, mais ou menos. Então eu estava junto com meu avô, com meus parentes, né? Tudo parente. Então eu lembro que o meu avô, ele dialogava muito com os padres, né? O padre Zé. Então, nessa ocasião, ele convidou para conhecer aquela área lá, onde seria aquela aldeia. O meu avô aceitou a proposta do padre, se mudaram para lá. E eu fui junto. O padre Zé construiu umas casas, uma cozinha comunitária. Naquela época já tinha a cidadezinha que chama Boi-mirim, né? Então a gente sempre ia lá passear lá. Essa palavra boi, você encontra os portugueses traduzindo isso. Boi-Guaçu virou Embu-Guaçu, mas era boi também, originalmente. Boi-Guaçu, quer dizer, é cobra grande. Boi-Guaçu. Boi-mirim, quer dizer, é pequeno assim, tamanho assim, boi-mirim. É boi-mini. Agora, boi continuou porque justamente demorou para ter uma grande quantidade de moradores, né, de brancos, tal, que mais no século XX, após a construção da barragem, né, da represa. Acabou ficando, né, o nome boi, né, que na verdade é o nome da estrada, né. Sempre foi, isso está registrado desde o século XVI, já falava dessa estrada, a estrada Boi-mirim. Não tinha cidade, não tinha nada, só aquela mata que tinha ali. E eu mesmo já quase não lembro aonde saía, aonde a entrada que tem ali, já a gente nem reconhecia mais, porque a cidade já é muito grande, né? Como em boa parte dos bairros de São Paulo, a história de Boi-mirim começa com a população dos seus primeiros habitantes, os povos guaraninhos, os povos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos portugueses. Antigamente já existe índio aqui. Acho que já tinha aldeia aqui, essa parte é tudo. Aí ele doava pra gente aí, mas só que ele fez o documento. Ele mesmo fez escritura. Agora a Boi-mirim ainda não foi feito o documento, que é onde está os índios aí. E nessa época, então, tinha muita imigração de índios que vinha, vice-versa, ia de litoral para Paraná e de Paraná para São Paulo. E essas são histórias que, devido à mortandade indígena, então o índio sempre se refugiava do local para onde nascia o sol, que seria ao lado atlântico. Então vinha procurar um lugar que podia atravessar ou criar uma ponte imaginária que levasse até onde a morada de Deus. A presença, né, da represa, né, desde tão cedo fez com que também vários grupos indígenas acampassem junto à barragem e procurassem viver de alguma forma das possibilidades que ela oferece, por exemplo, da pesca ao seu lado e procurando estabelecer suas aldeias nas proximidades da água, etc., né? A represa do Guarapiranga foi construída no começo do século XX, acho que é 1905 que ela foi inaugurada, se não me engano. Ela foi inicialmente feita para produzir água e energia para a usina Henry Borden.
E no decorrer do tempo, quando essa energia não foi mais necessária, havia outras formas de produção de energia, que aí é que ela passou a ser fornecedora de água para a cidade de São Paulo. Atualmente ela fornece mais ou menos 37% da água servida na cidade de São Paulo. Isso vai reverter num outro problema mais tarde, porque a presença da água naturalmente atrai tanto loteamentos legais de alto luxo que expulsam os antigos moradores, inclusive os indígenas, quanto loteamentos clandestinos. Esse lugar aqui, que nem é um condomínio, é um loteamento, que foi feito logo que a represa começou a ser construída e foi sendo ocupado como um lugar de lazer. Os primeiros ocupantes aqui desse pedaço tinham assim, italianos, suíços, alemães. Esse lugar aqui pertencia ao município de Santo Amaro e as pessoas vinham pela barragem de barco, não tinha acesso por terra. Nessa época a gente vinha de Muguaçu pela estrada do M-Boimirim para a gente fazer acampamento no Largo de Santo Amaro, do Socorro. Muita gente acha que ou o índio é sedentário ou nômade, né? Essa rigidez de classificação, no caso dele, não existe, né? O Guarani, ele tem a atividade sedentária de agricultura, ele pratica agricultura, pratica a construção de aldeias elaboradas, com toda uma engenharia nas suas casas, etc. Mas de repente ele se muda também. Neste momento, estamos aqui no carro, vindo de uma aldeia, tendo um Deporã. Nosso plano é de ver o lugar, porque ali sempre existiu uma aldeia, né? Padre José veio para aqui, você se lembra qual é o ano que ele veio? É 73, 4, por aí. Então, aí criou cursos, né, de agricultura para ensinar para os índios, né, que eles iam ensinar, marcenaria. Então eles construíram uma escola muito bonita, né? Escola de Emergência do Instituto Rural Dom Agnello Rossi, né? Durante 6 anos estudei lá, naquela escola. Mas a escola ficava aqui mesmo, né? Nesse lugar. Só que essa estrutura já é outra. O Instituto Rural, se não me engano, tinha uma área em torno de 10 alqueires, que era doada, não à igreja, mas era doada ao Santo Amaro. E o terreno era em nome do santo. Hoje já foi documentado e legalizado tudo isso. E na época tinha um Padre José, lituânio. Ele era vigário daquela região e cuidava daquela área. No fim dos anos 60, eu o conheci ainda no início do ano 70. E ele trouxe os índios e instalou os índios naquele terreno. Eu sou Maria Reis, moradora do Parque Santo Antônio há 40 anos, vindo de Minas Gerais com marido e 10 filhos. E então a gente veio em busca de vida melhor. Então era um bairro assim onde não existia, não tinha chegado o progresso, né? Não tinha nada. Tinha chegado o povo, mas não tinha chegado o progresso. Nada. Exatamente. Era onde a gente podia pagar aluguel, porque era muito difícil o aluguel, a gente não tinha casa, não tinha condições, não tinha profissão, não tinha nada, né? A região começou a crescer em população, de modo especial com gente vindo do Nordeste, de Minas Gerais, ou mais tarde nos anos 75, depois da geada, vindo de Paraná quando acabou os cafezais, etc. E vinham mão de obra barata em função da industrialização, de modo especial nas Nações Unidas, aqui perto da Marginal, na continuação da Marginal. Era um trabalhador, porque a região de Santo Amaro era o grande polo industrial na época, né? Então, o povo mais simples, eles iam procurar morar mais próximo do local de trabalho. Eu acho isso normal, né? E quem se instalou aqui foi empurrada para a periferia em busca de moradia cada vez mais barata. E como o salário era pequeno e os recursos eram poucos, aí foram obrigados a invadir terrenos nas favelas, etc. Em 79, isso aqui era tudo mata, né? E tinha minas de água lá em cima naqueles bananal, e aqui fazia tudo parte da represa Guarapiranga. Tanto que quando enchia, ninguém conseguia passar aqui andando.
pescava daqui para lá. Uma água mais tão límpida, que era uma coisa mais linda. Uma pena que hoje é uma favela, era uma área da prefeitura, e aí houve uma ocupação assim, desordenadamente, que eu nem gosto de falar a favela, né? Então, a ocupação da América Latina. Nós temos hoje na cidade de São Paulo o debate da preservação do recurso hídrico, da preservação da água, mas também o direito à moradia. O que é mais importante? A preservação do recurso hídrico, que vai dar garantia para todos os milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo, ou a moradia para essas pessoas que hoje moram não só aqui no Veracruz, na Guarapiranga, mas em áreas precárias, né? Esta região de Eme-Boimirim, que já conheço desde o início dos anos 70, pela proximidade que eu tinha, como o Padre Luiz Giuliani e as Irmãs da Santíssima Trindade, que fizeram um grande trabalho aqui nesta região, de modo especial na área das comunidades eclesiais de base. E na época, a juventude do nosso tempo, naquele período, era uma juventude assim, muito idealista. Mas, de qualquer forma, era esse idealismo que impulsionava a gente para o trabalho, né? O pessoal já chegou com uma certa consciência de respeitar o direito do outro, porque logo ele vinha para começar construindo aos domingos, mutirões. Uma família juntava, ajudava a outra a construir. No comecinho de 69, não chegou 4 anos, eu vim morar aqui no Jardim Santa Teresa, perto da Estrada do Guarapiranga, uma travessa do Guarapiranga, né? Um bairro dormitório, que o povo só ia lá só para passar a noite mesmo e de lá ia para a fábrica, né? Então, agora, um bairro extremamente carente, entende? Extremamente carente. Para vocês terem uma ideia, o primeiro palmo de esgoto que entrou na região, não só do Eme-Boimirim, na região de Campo Limpo, foi em 1981, 82, né? Não, 83. Então, essa cabeceira tem uma mina lá em cima onde moravam os índios, né? Era bem limpinho, né? Bem limpo. E a gente banhava nela, né? E esse rio vem diretamente da nascente, né? Onde ficava a aldeia. Eu não tenho conhecimento como funcionou esse desmembramento de pessoas que vieram morar na região nessa parte aí. Eu não tenho esse conhecimento, né? Porque o que eu saiba é que isso aí era chácaras. Até 1972 podia fazer loteamento. De 72 para cá não podia mais. Na década de 70, a legislação dos mananciais era uma legislação que foi imposta e que ela não dizia alternativas à ocupação e ao uso do solo. Ela simplesmente proibia a ocupação. A questão do manancial do Guarapiranga não é uma questão ambiental, ela é uma questão social em primeiro lugar e ambiental também, que a população precisava de ter onde morar e foi ocupando e hoje em dia é uma situação irreversível. Aqui a gente está numa comunidade, a gente pode ver uma comunidade que é o Veracruz, que é uma comunidade às margens da Guarapiranga, com sérios problemas de ocupação, de moradia também, mas formas de acesso à água muito difíceis, o tratamento de esgoto praticamente zero para a população que mora nessa região, o esgoto que cai diretamente também na represa por ocupações irregulares, por ocupações que são aí precárias. Então a água que a gente bebe é o esgoto que a gente deposita nela. Começamos um movimento de loteamento clandestino, para que a gente conseguisse água e luz do bairro. Precisava haver a regularização, que estava impedindo também isso. Depois veio o custo de vida foi um pouquinho depois. Isso já é fruto de um movimento, né? Do movimento que nós iniciamos, de reivindicatório, né? Reivindicatório. Nós tínhamos um movimento que não era só simplesmente por uma
uma coisinha aqui, a coisinha lá. Nós tínhamos um movimento assim que reivindicava as coisas mais amplas. A água, por exemplo. Não tinha água encanada, nada. Água tratada, o povo todo lá vivia de poço contaminado. Um dos grandes movimentos naquela época era chamado Clubes das Mães. E os Clubes das Mães iniciaram uma articulação, uma reflexão importante. Por que tanto desequilíbrio entre o salário que a gente ganha e o custo de vida? Iniciou-se, em torno de 74, este trabalho e lançou-se uma campanha para arrecadar 1 milhão de assinaturas a nível do Brasil para entregar ao governo, lembrando que era a época da ditadura pesada. Tinha um grupo de umas 10, 12 mulheres, que foi feita essa primeira carta no final de uma tarde em Vila Remo, com o pessoal morrendo de medo das paredes, porque era uma coisa muito séria fazer uma carta daquele nível. Uma reivindicação para a melhoria dos preços dos alimentos básicos. A partir dos pequenos grupos das mães, o movimento que iniciou em 74 deve ter juntado uns 100 mil pessoas na Praça da Sé em 78. Quem foi responsável por todas as melhorias da periferia fomos nós. A vitória da escola, do ônibus, do posto de saúde, do asfalto, da água. E tudo isso foi lutas assim, contínua, porque uma coisa não separava da outra. Olha o Santo e a Ana aqui. É ele aqui? É. Nossa. Ai, cada tipo mais esquisito, meu Deus do céu. Aí chegamos aos 79, com o acontecimento talvez mais triste da história, Santo Dias da Silva, que era um dos grandes líderes, tanto ele quanto a esposa Ana, assassinado no dia 30 de outubro, enquanto organizava os trabalhadores em piquete por melhores salários. O Santo é uma força para a gente. Um homem que a gente sabe que o que ele queria era só o melhor para todos os brasileiros, os trabalhadores. E aí iniciamos os anos 80 com uma crise não tanto quanto a crise de hoje, mas com uma grande crise também do capitalismo, que surgiu uma grande onda de desemprego. E acho que não foi somente a crise, a onda de desemprego, mas foi também a questão da informatização, a questão da robotização, da computarização, onde a mão de obra se tornou supérflua. Acho que foi na década de 80 que o pessoal saiu tudo de lá. 81, 85. Não, tem água, é bem mudando na escola ainda. 81, 81. Por que saíram? Eles não tinham grande segurança, né? O caminho dos bandidos estava dentro da aldeia, né? Então isso era ameaça para eles. Nestes anos 80, que também entrou a questão do tráfico, do crack, quanto virou uma guerra entre estas quadrilhas, uns matando outros, e a polícia cada vez mais se retirando da cena. Depois da abertura política, depois da Constituição de 88 e na Constituição Estadual de 89, passou-se a se discutir uma legislação que pudesse ser também de ocupação, né? E regularizar as ocupações que existem nas áreas de mananciais. A primeira lei específica que nós temos é a da Bacia da Guarapiranga. E o ISA apresentou para nós, um tempo atrás, o mapa da destruição da Bacia de Guarapiranga. E como nós estamos acostumados com os mapas de exclusão, os mapas de violência, era muito interessante ver como, na medida em que vai desmatando, destruindo a natureza, aumenta também a violência. Na medida em que aumenta o mapa da destruição da represa e das mananciais, aumenta também a violência das regiões. Que falamos, não basta só ficar rezando missa, encomendando corpos. Temos que salvar os jovens
antes de que chegue no cemitério. É muito difícil aqui na Zona Sul você não conhecer, não participar do Fórum em Defesa da Vida, por exemplo, que acontece toda primeira sexta-feira do mês na Igreja de Santos Martins, lá no Jardim Ângelo. Esse Fórum em Defesa da Vida conseguiu reduzir a violência, né? E aí programamos a caminhada, a primeira caminhada, em 2 de novembro de 96, pela vida e pela paz, até o cemitério São Luís, onde estava sendo enterrado tanto as vítimas da violência quanto os causadores da violência também. A gente também conhece os movimentos que o próprio pessoal da Polícia Militar ali da base, para desmistificar esse problema da polícia contra a comunidade. A gente sabe também até que houve perseguição desses policiais. E aí nasceu o Fórum em Defesa da Vida, que é uma articulação da sociedade civil organizada na região. No Mboimirim, especificamente, a comunidade, para garantir o acompanhamento das obras do programa Mananciais, constituiu um grupo, um conselho, na verdade, um fórum de moradia, e que tirou um grupo de trabalho para fazer esse acompanhamento. Todos nós aqui somos moradores de Mboimirim. Quando se fala em Mboimirim, a gente se fala em Jardim Ângela. Quando se fala em Jardim Ângela, se fala em 250 a 300 mil pessoas que vivem nessa região, que é totalmente área de manancial. A gente resolveu formar uma união de associações para a gente buscar esse bem comum, porque o mesmo problema que eu tenho ali no Vila Nova Cidade, que é uma área clandestina de invasão, a Maria tem ali no Vera Cruz, que está o bairro vizinho aqui, a Cláudia tem ali no Cerejeira, ali embaixo no Capela, o Jairo ali no Bananal, que são todos os bairros que formam esse grande complexo aqui na beira da represa do Guarapiranga. Aquele trabalhador que é o trabalhador com maior dificuldade de transporte, porque sair da região do Ângela para chegar no centro da cidade, lá vão 2, 3 horas de viagem de ônibus para ir, para voltar. No final de semana, que tem que cuidar da família, que tem um pouco mais de tempo, mesmo assim pega uma parte deste tempo, desse momento da sua vida livre e coloca para fazer o acompanhamento da política pública que está sendo investida na cidade. Isso vem há 40 anos, sabe? Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Mas que esta sociedade civil organizada que temos hoje é fruto daqueles grupos pequenos também dos anos 70, dos anos 80, e acho que a vontade também de se apropriar da região, do povo dizer a região é nossa, é minha. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao Salão da Cooperifa, movimento cultural de periferia para a periferia, que acontece há 7 anos aqui no bar do Zé Batidão. Saibam que todos são bem-vindos, todos. O Zé sempre foi parceiro da gente, sempre apoiou os nossos projetos aqui na região. A comunidade não entendeu nada, que é isso, poesia agora no bar. E aos poucos nós fomos conversando com os colegas, com os amigos, com os vizinhos, né? Firmamos um compromisso com a comunidade de terminar às 11 horas para não incomodar as pessoas que vão trabalhar no dia seguinte. E ali, todas as quartas-feiras, nós começamos a fazer o nosso sarau. Aí ele tomou pulso. E nós passamos a receber uma média de 100, 150, até 200 pessoas em cada quarta-feira. Foi assim que surgiu a Cooperifa, Cooperativa Cultural da Periferia. Nós tínhamos que fazer um processo inverso, né? A gente, de dentro da favela, tínhamos que mostrar para a comunidade que o trabalho, a proposta era bacana, né? O pessoal não se juntava, né? Tinha a galera que era de família, tinha os maloqueiros que eram do samba, né? E o bloco ele nasceu dessa maloqueiragem, né? Mas hoje não, hoje já os pais deixam os filhos participar do bloco, né? Não tem mais aquela discriminação, estão conseguindo aliar o bloco com projetos sociais, tá bacana, o samba com projetos sociais. Então, o Panelafro nasceu há 6 anos com a proposta de trazer a comunidade ainda mais próxima das manifestações populares brasileiras e da cultura afro-brasileira. Os movimentos culturais aqui, de tão consolidados que estão, conseguiram a desocupação desse sacolão, e hoje eles estão... Existe o Sacolão das Artes, que está começando as atividades, e se Deus quiser vai dar muito certo também, e vai ser um exemplo para nós todos da Zona Sul, né? Foi aquela luta para que houvesse a desapropriação do sacolão, que não tinha mais função social. Se tornou um supermercado onde vendia bebidas, e a gente precisando de tanto espaço público. E a luta pela desapropriação, a gente entrou junto com a prefeitura. E vai, ó, ei, som,
Obrigado.